Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo, uma reflexão subordinada a um tema que eu acho que é de interesse geral, que é o que é que falta para chegar ao fim. Hoje todas as pessoas praticamente sentem que alguma coisa vai acontecer. Não é só os estadistas, os pensadores, os políticos, não, mas todos nós estamos a perceber que há alguma coisa estranha, alguma coisa que a cada momento vai certamente acontecer. E então, isto não é por acaso, Deus realmente coloca isso nas pessoas para que elas se despertem e comecem a perceber que alguma coisa realmente e efetivamente vai acontecer. Mas a nossa pergunta é: o que é que falta para o fim? Bom, eu gostava de vos dizer que há dois aspectos muito específicos. Um é o aspecto interno, tem a ver com o nosso caráter, com a nossa forma com a nossa maneira de ser, com o nosso procedimento, os nossos atos. Sobre isso iremos falar numa outra altura, mas existe o aspecto externo. O aspecto externo. E esse aspecto externo foge ao nosso controle. Portanto, está efetivamente nas mãos de Deus e Deus já nos falou disso na palavra, na sua palavra. Nós temos, especificamente no livro do Apocalipse, uma descrição muito detalhada do que é que vai acontecer no final. E essa descrição, ela encontra-se no capítulo 12, 13 e 14 do Apocalipse. Não vamos ter tempo de falar os detalhes todos destes capítulos todos, mas eu gostava de me focar e muito especificamente no capítulo 13 do Apocalipse, onde são descritas duas bestas. Duas bestas são dois poderes, duas superpotências, podemos dizer assim. Então, temos a primeira besta, que é a besta que sobe do mar, e nós sabemos que é o papado. Deus refere muito especificamente que o papado é um poder, apesar de neste momento estar um pouco encoberto, um pouco escondido. E temos depois a segunda besta, que vai do versículo 11 ao final do capítulo, ao versículo 18, e fala da besta que sobe da terra. E é sobre essa besta que sobe da terra que eu me vou focar mais. Disto porquê? Porque os acontecimentos que estão a ter lugar neste momento e que são conhecidos em todo o mundo, eles têm a ver precisamente com esta besta. E nós já vamos entender tudo isto. Aqui no capítulo 14, agora, fala-nos alguma coisa interessante no versículo 8. Apocalipse 14, 8, diz o seguinte: Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo em grande voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ora, muito bem, isto é um anúncio que irá ser feito e está a ser feito por um povo que sabe o que é Babilônia, sabe o que é que significa a grande Babilônia, sabe que ela está caída, mas nós, a maioria das pessoas, talvez não saiba o que isso significa. Por isso, Deus nos trouxe aqui para vos falar. O que é que significa esta grande Babilônia? Babilônia significa confusão e no passado, a Babilônia do passado referia-se ao poder papal, ao poder papal, que estava caído precisamente porque tinha doutrinas e tem, não é? E tinha maneira de proceder que não era a de Cristo, não é? Desde as perseguições que foram feitas a outros povos, as cruzadas, as doutrinas, como por exemplo o domingo, o batismo de bebés, a adoração de imagens, as procissões, o acender de velas, tudo isto são doutrinas que realmente não são bíblicas. E, portanto, ela estava caída. Mas aqui fala da Grande Babilônia. E o que é a Grande Babilônia? É que ela é composta por esse sistema, pela mãe, não é a igreja-mãe, mas também pelas igrejas ditas evangélicas, protestantes, que já não são, mas citémo-las assim, protestantes que de alguma forma têm doutrinas da mãe, que é o caso da crença que a alma é imortal, quando a Bíblia diz claramente que toda, Domingo, e o domingo, a alma ser imortal não é bíblica. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E o domingo, a questão do domingo. Pronto, basicamente estas duas.
Mas, portanto, quando fala aqui da Grande Babilónia, está a falar de um conjunto de mãe e filhas que estão caídas. Bom, nós podíamos dar aqui vários textos, como no caso de um livro, O Grande Conflito, no capítulo 21, não vou ler, mas para terem a referência, a página 382.3 e 383.1 e ponto 2. Pronto, já fica a referência. Mas agora vamos então ao Apocalipse capítulo 13 e diz-nos o seguinte, versículo 11, Apocalipse 13, 11. E vi subir da E terra outra... desculpa, podes ler a Denis. vi ainda outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Muito bem, então nós sabemos que esta besta é, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos da América, não no seu aspecto político, mas no seu aspecto religioso, porque podemos dizer que é um poder, não é? É um país que é maioritariamente protestante. Maioritariamente protestante. E aqui diz que ele era como um cordeiro. É curioso que cordeiro é um símbolo de Cristo, portanto é uma nação cristã, e nós sabemos que ela foi fundada, assenta em dois pilares, não é? Protestante, porque não tinha Papa, e republicano, porque não tinha rei. Estes são os dois pilares do governo americano, uma nação. Diz, a Denis diz. É que você poderia colocar que 2 chifres simboliza algo que pode ensejar nisso. Quando diz aqui, Liberdade civil, possuía 2 chifres. sim. Apesar de que um cordeiro não tem chifres, mas aqui realmente fala de dois chifres. Liberdade Exatamente. civil, liberdade religiosa. Realmente Religiosa. foi Exatamente. isso que foi esses os pilares da fundação dos Estados Unidos. Então, estes eram os lemas desta superpotência. Mas a Bíblia diz que chegaria um tempo em que ela falaria como o dragão. E é também curioso que diz que, no versículo 12, já agora se quiseres ler, Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. ok, muito bem, portanto são duas bestas, são dois poderes contemporâneos, porque um vai fazer, como diz aqui, que a terra inteira adora a primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos vai fazer com que toda a gente no mundo adore o papado ou aquilo que o papado ensina. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? É que quando esta expressão do versículo 12 também exercia toda a autoridade da primeira besta, esta expressão autoridade significa realmente um país que faz o que quer. Faz o que quer e ninguém tem capacidade de se lhe opor. Tendo que esta besta é os Estados Unidos, será que nós estamos vendo? Esta é a pergunta que eu coloco a todos. Será que nós estamos vendo os Estados Unidos passar de uma fase republicana para uma outra fase? Não tem Para dúvida isso, nenhuma. não temos dúvida nenhuma. Nós temos visto neste último ano, não é, uma transição da república para o imperialismo. Da república para Exatamente. o imperialismo. Mas a pergunta que nós fazemos é: será que nós, remanescente, nós, cristãos todos, estamos a dar conta disto? Qual é o problema? Outra pergunta: qual é o problema de uma nação passar de republicana para uma fase imperial? É uma nova era, não é? Qual é o problema? Bom, nós já dissemos que na fundação dos Estados Unidos o objetivo era que fosse uma nação sem rei, sem rei e sem papa, não é verdade? Mas neste momento a nação não tem um rei, tem um presidente. E um presidente normalmente é um governo para o povo. Governo para o povo. Mas o império é um pouco diferente. O imperialismo não está preocupado com o povo. Está preocupado, portanto, não tem regras, não é? Não se harmoniza com a vontade de Deus. É tipo assim:
Ele falou que vamos matar, vamos matar. Ele falou que vamos estragar. Este é o imperialismo. Ele impera, ele impõe. Nós vimos isto no passado, no Egito, na Síria, os cananeus, a Babilónia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma imperial, que até é intitulada Roma imperial, precisamente por ter império, imperador, Roma papal, enfim. Mas vamos ver aqui rapidamente alguns dos privilégios de um imperador. E procuremos, com estas questões, são seis aspectos, perceber se realmente isto se encaixa no que está a acontecer nos Estados Unidos. Primeiro, privilégio. É um poder absoluto, ou seja, pode mudar a lei, mesmo a lei de Deus. Segundo, tem o comando total do exército. Terceiro, procura riqueza, controle de riqueza, os impostos, conquista de terras, países, nações estrangeiras. Estamos a ver isto nos Estados Unidos ou não? Quarto, tem um status de divino, ou quase divino. Nós vimos isso nos impérios passados. Eles eram adorados, por exemplo, em Roma, os imperadores, não é? Os Césares, porque César não era o nome, era um estatuto, eles eram adorados como reis. Como reis, as pessoas curvavam-se. Tanto que agora, Belinha, o próprio Trump, ele se autodenomina vamos dizer, um inspirado, um ungido. Então, é uma situação bem própria daquilo que tu está falando agora. É exatamente isso que vamos chegar lá. Vamos ver retalhos de jornais, não é? De manchetes de jornais, que nos mostram exatamente isto que nós estamos a falar aqui. Encontra-se arrogância, prepotência. Por exemplo, eu podia dar aqui alguns exemplos, mas não quero demorar muito. Também não queremos ficar aqui muito tempo. Quinto, a autoridade sobre territórios estrangeiros, já disse há pouco. O sexto, o direito de nomear líderes. Ou seja, nessas nações estrangeiras, sequestrar os presidentes dessas nações, sequestrá-los, levá-los presos para o seu próprio império. Será que vimos isto acontecer? Ou não? Atacar outras nações que estão tranquilas, que estão em paz. Isto são prerrogativas de um imperador. Nós vimos isso na Venezuela. Nós estamos a ver isso a começar a acontecer. A pretensão de ficar com a Groenlândia, prejudicar Cuba, a Colômbia, o ataque ao Irão. Então nós estamos a ver que os Estados Unidos, que era um país republicano, que tinha um presidente, de repente está passando para uma outra fase, uma nova ordem de coisas. Mas junto com os privilégios vêm os perigos. Vêm os perigos do imperialismo. E esses perigos são, por exemplo, o número 1, concentração excessiva de poder. O imperador tem todo o poder, e mais algum. No império, o poder fica nas mãos apenas de uma pessoa ou de um grupo muito pequenino de pessoas. Isso facilita o quê? Facilita abusos, decisões injustas e falta de liberdade para o povo. Intolerância também. Número 2, opressão de outros povos. Normalmente o imperador ele domina outras nações, outras culturas. E isso gera o quê? Exploração económica. Exploração económica. Perda de identidade cultural, revolta, guerras internas, obediência pela opressão. Obediência pela opressão. Terceiro, corrupção e decadência moral. Quanto maior o poder, maior a tentação de ser corrupto, não é verdade? E todos os impérios, meus amigos, todos os impérios caíram, porque os seus líderes se tornaram egoístas, luxuosos e completamente alienados das necessidades da população. Quarto, guerras constantes. Os impérios, eles crescem à custa de guerras, guerra com um, guerra com o outro.
guerras frequentes, e depois os gastos excessivos com essas guerras, os gastos absurdos. Quem está pagando? O povo, sofrimento do povo. 5. Instabilidade interna, golpes, enfim. 6. A queda é inevitável. Por isso é que todos os impérios caíram. Todos os impérios do passado caíram. Caíram precisamente por causa de todas estas coisas. E o que é que diz a Bíblia? Caiu a grande Babilônia. Diz a Denis. Por isso que os Estados Unidos, existe uma profecia que muito pouca gente conhece, Belinha, você conhece, que assim que o decreto sair, que nós vamos falar isso mais adiante, a própria profeta diz que haverá uma ruína nacional nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai cair numa ruína Exatamente, nacional. exatamente, exatamente. Agora eu gostava de vos trazer aqui algumas manchetes de jornais. Da CBN, por exemplo. A CBN diz o seguinte: é tudo muito recente. O governo americano anuncia que a nota de dólar passará a ter a assinatura de Trump. Sabiam disto? A partir de junho, a partir de junho, as notas de $100 vão ter a assinatura de Donald Trump. É a primeira vez na história que um presidente em exercício tem autoridade ou impõe autoridade de maneira a ter o seu nome na sua moeda. Isto é característica de quê? De um presidente ou de um imperador? Imperador, né? Agora, qual é o objetivo desta guerra no Médio Oriente? É dar aos Estados Unidos o poder económico absoluto. Este é o objetivo. E nós temos visto muitas coisas e sabemos pela história que todos os governos imperialistas, eles são totalitários, são opressivos, são corruptos. Será que nós estamos a ver isto? Bom, no jornal My Money diz o seguinte, também em relação ao mesmo assunto: a assinatura de Trump será adicionada às notas de dólar. A Euronews fala da mesma coisa. O Expresso, todos dizem a mesma coisa. E reparem que há aqui uma característica desta besta, que ela vai chegar a um ponto, como diz Apocalipse 13, que vai fazer com que, aliás, podemos ler, podes ler, Adénis, por favor, o versículo 16. O versículo 16 de Apocalipse 13 diz o seguinte: E todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, E depois, podes ler o outro. para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a Já sabedoria, repararam? aquele que tem entendimento. Sim. Reparem o que é que diz no início do versículo 16. E fez E que a todos, todos, todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres a, e a escravos, minha, a minha diz, e fez que a todos, tem que também. ser um poder muito grande. Tem que ser um império que consegue fazer com que todos, obrigar a todos, seja pequenos, seja grandes, seja ricos, seja pobres, seja livres, seja escravos, lhe seja posto um sinal. Portanto, isto denota um poder que é mais do que republicano. É imperialista, é ditador, é opressor e vai fazê-lo. Não vamos agora deter-nos sobre isto. Diz, Belinha, Adenis. é importante salientar o seguinte, que esse poder, ele tem um viés voltado para, vamos dizer assim, para o maligno. Ele não é, como ele se diz que é cristão, mas não é cristão. É muito importante que as pessoas saibam disso. Quando as pessoas pensam que esse poder é algo cristão, ele se diz cristão, mas não é, porque Deus não trabalha assim. Não trabalha assim. A prova é que ele fala como o dragão. Se fala como o dragão, sendo o dragão Satanás a antiga serpente, que trabalhou pelo engano, pela subtileza, portanto, nós já estamos a ver aqui alguma coisa. Mas eu falei-vos da nota de $1, mas vou falar-vos mais coisas. Sabem o que é que aconteceu? Ele
neste apenas um ano de mandato, apenas um ano, pouco mais de um ano, ele tem colocado o seu nome em vários monumentos, e não só. Por exemplo, ele mandou construir uma classe de navios de guerra cujo nome é Class Trump. Class Trump, o nome dele. Há um centro, que era chamado Kennedy Center, também teve o nome dele alterado para Trump Kennedy Center. Tratava-se de um memorial de artes cênicas em Washington, e a mudança do nome de uma instituição federal para homenagear um presidente em exercício é inédita. Isto nunca aconteceu antes. Segundo o jornal G1, em 2005, Donald Trump apresentou, não sei se sabem, os meus amigos, podem consultar tudo isto na internet, apresentou uma maquete. Sabem de quê? Um novo projeto arquitetónico para a capital, Washington. Trata-se de uma obra apelidada informalmente do Arco de Trump, porque é muito parecido com o Arco do Triunfo. Arco do Triunfo. Arco de Trump. Estão a ver o que é que isto significa? Isto remete-nos para Constantino. Já lá vamos. O nome do presidente também já está presente nos serviços públicos, como o Trump Raio-X, RX. E o que é isso? É um portal que apresenta mais de 40 medicamentos de 5 farmacêuticas, onde a pessoa pode comprar com desconto. Trump RX. Ou seja, é uma forma da pessoa se curvar perante. Porque tudo isto são vantagens, não é? Uma pessoa tem um medicamento e pode comprá-lo com desconto. Pronto. Outro, as contas Trump. Não sei se já ouviram falar das contas Trump. São contas bancárias com incentivos fiscais para crianças. É tudo Trump. É o Class Trump, é o Arco Trump, é as contas Trump, é o Trump RX. E agora ele lançou não foi agora, já foi há uns meses, o Trump Gold Card, que é uma via acelerada de alto custo para residência de estrangeiros no país, que permite a investidores que queiram investir nos Estados Unidos um caminho para a residência e para a cidadania, caso esses investidores se comprometam a investir pelo menos 5 milhões de dólares em projetos dentro dos Estados Unidos. Estão a ver a quantidade de coisas com o nome do homem? Quando Deus permite que um reino seja subjugado por outro, é porque esse reino já atingiu a medida da sua iniquidade. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus não é subjugar ninguém. Mas é isso que ele tem estado a fazer. Nós temos visto isto, não é? Na CBN Notícias, diz o seguinte: não há maneira mais poderosa, escuta isto, não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas do nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que com notas de dólar americano ostentando o seu nome. E é mais do que apropriado que esta moeda histórica seja emitida no semi-quincentenário, diz o secretário. Reparem, não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas do nosso grande país e do presidente reconhecer o presidente. Que presidente americano é que fez isto? Sabem quantos fizeram isto? Nenhum. Nenhum. E o artigo continua e diz assim: a marca do presidente na história, e lembrem-se que ele foi candidato ao Prémio Nobel, não é? Ele quer ser lembrado na história, ele quer ser lembrado como
um presidente que fez isto e fez aquilo e fez aquilo outro. Então, a marca do presidente na história como arquiteto da revitalização económica da Era de Ouro, uau, já ouvimos falar da Era de Ouro da América, é inegável. E imprimir a sua assinatura na moeda americana não é apenas apropriado, mas também mais do que merecido, diz-nos a CBN News. Meus amigos, o mundo está à beira da destruição. O que é que falta para o fim? Falta muito pouco. E nós estamos a ver numa escalada não é só a guerra. Nós estamos a ver a guerra a escalar, mas também estamos a ver o poder deste país a escalar e a insanidade desta pessoa também. Novamente, na CBN News diz que Trump encerra tradição de 165 anos e assina nota de dólar nos Estados Unidos. Ou seja, havia uma tradição de que nenhum presidente em exercício podia ter uma assinatura na nota de dólar americano. E ele fechou esse ciclo. A partir de agora, isso não acontece mais. Bom, ele começou com as notas de 100 dólares. Vão sair agora em junho. Mas depois o objetivo é ter o nome dele em todas as notas. Onde é que na história nós vemos isto? É curioso, prestem atenção. Nós vemos isto. Vamos ver, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 22. A Bíblia fala disto. É que a Bíblia fala disto. Mateus 22, 21 e 22. Diz o seguinte, Belinha. Responderam, de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Eu esqueci-me, desculpa, o versículo anterior, que é o 20, é o que perguntou-lhe ele: de quem é esta imagem de inscrição? E Jesus, quando via a moeda, disse: é de César. Quem é que tinha a sua imagem na moeda impressa? César. César, Quem era César? Era um, poder, era um imperador. imperador, né? Era um imperador. Num estudo feito e publicado no dia 12 de abril de 2016 pela NGC Ancients, diz o seguinte: prestem atenção, isto é uma notícia importante. Júlio César e suas moedas, é o título, Júlio César e suas moedas. Os numerosos tipos de moedas de Júlio César, cunhadas de 49 a.C. até depois da sua morte, em 44 a.C., são objetos históricos fascinantes. César foi, de facto, o primeiro político romano a cunhar moedas com o seu próprio retrato na Casa da Moeda de Roma durante a sua vida, enquanto ele estava vivo. Um ato de arrogância política geralmente aceitável em Roma. Uau! Então a história repete-se. Arrogância, prepotência. E continua o artigo. Após derrotar o exército pompeiano em Munda, na Espanha, em 45 a.C., César retornou triunfal a Roma. A sua celebração excessiva alarmou alguns romanos. Sabem porquê? Que questionavam as suas motivações, especialmente porque a sua vitória não fora contra um inimigo estrangeiro, mas sim contra os seus compatriotas. Já repararam que Donald Trump tem estado a provocar e a acusar os seus aliados da NATO, da OTAN? São seus aliados, não são inimigos, mas ele já está fazendo ameaças. Continua o artigo. Em 44 a.C., César tornou-se ditador por um mandato de 10 anos e posteriormente ditador perpétuo, vitalício. Este novo título foi exibido em denários de prata
e surgiram no início de 44 AC. Essas moedas apresentam o retrato de César com uma coroa de louros, um símbolo do seu poder e autoridade consolidados. Lembram-se o que é que estava, que lemos já em Apocalipse 13:12? Exerce toda a Toda altura. autoridade. O artigo continua. Por volta de 44 AC, denários de prata com a imagem de César foram amplamente emitidos em Roma. Essas moedas serviam como sinal da sua autoridade individual e estava se tornando uma ameaça à soberania da República. O que eram os Estados Unidos? Não era um governo republicano. Republicano. O que é que Roma passou a uma nova fase de república para império? Império. O que é que estamos a ver a acontecer nos Estados Unidos? Exatamente a mesma coisa. As moedas de César traçam uma carreira política repleta de guerras. O que é que nós estamos a ver? É a guerra com a Venezuela, é a guerra com a Cuba, é a guerra com a Colômbia, é a guerra com o Irão. Luta repleta de guerras e lutas pelo poder, mas oferecem uma perspectiva alternativa da transição caótica de Roma, dos dias de glória da República, para a era augustana do Império. Isto foi o que aconteceu com Roma. E vou continuar só mais um pouco. Sendo o principal herdeiro de César, Otaviano, não só herdou grande riqueza, como também o nome Júlio, que lhe conferiu imenso poder e influência. Octaviano tornou-se Augusto. Sabe o que quer dizer Augusto? Augusto é uma pessoa pura, não é? O primeiro imperador romano. Primeiro imperador. Seu reinado inaugurou a Idade de Ouro de Roma. Lembram-se daquele vídeo de inteligência artificial que circulou na internet, ainda está na internet, em que aparece, é um vídeo muito rápido, em que aparece a imagem de ouro do Trump, toda de ouro. Aliás, ele próprio já falou em entrevistas que a América estava a entrar numa era de Ouro. ouro. Uau! A história a repetir-se, talvez apropriadamente representada por este áureo de ouro baixo, apresentando um retrato de Augusto e seu símbolo imperial, uma esfinge derivada do seu anel, ou sinete. Rapidamente, manchete do jornal. O novo jornal disse que chamava Donald Trump de Imperador Trump II. Imperador? Outro jornal dizia o mesmo de Donald Trump, chamando-o de imperador. Carlos Eduardo Martins, um articulista, diz: o novo imperialismo de Donald Trump. Reparem, são manchetes dos jornais que estão a falar. Estão-nos a trazer informações importantes. Ias dizer alguma coisa, Adenis? Não, só queria fazer referência, antes tu falaste da imagem de ouro, que naquele vídeo aparece a imagem de Trump de ouro, nos remete à Babilônia, quando Nabucodonosor fez a estátua de ouro lá na planície de Dura. E tudo Exatamente, parece que tem um viés voltado para essas coisas todas que estão acontecendo aos nossos olhos, nós não estamos enxergando. exatamente. Portanto, a besta lá na Babilônia era o Nabucodonosor, mas ele fez uma imagem da besta. Besta é um poder, não é é um poder, um governante. Nós sabemos que a perseguição vai vir. E da mesma forma que ele já atacou a Venezuela, Colômbia, Irão, ele vai atacar também, daqui a pouco tempo, os servos de Deus fiéis. Vamos ler Mateus 22, 18 a 21. Quer que eu leia, Belinha? Novamente, por favor, sim.
Jesus, porém, reconhecendo-lhes as malícias, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e a inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Meus amigos, Jesus sabia perfeitamente que ter a sua imagem na moeda representava arrogância, intolerância, pecados. Mas Deus permitiu, ou não permitiu? Deus Permitiu, permitiu. permitiu. E Deus hoje também está permitindo que Donald Trump faça o mesmo. Deus está permitindo. Deus reconheceu a César o seu poder. Jesus não disse que ele não tinha poder, por isso ele disse: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Agora, sim, diz. Belinha, uma coisa muito importante aqui. Essa questão não é uma questão simples, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É porque Donald Trump ele está tentando reunir o poder civil com o poder religioso na pessoa dele. E Exatamente. Deus, e Deus nunca quis que isso fosse, porque isso, dai a César o que é de César, quer dizer, dai ao governo civil o que é do governo civil, e deixa o governo de Deus o que é de Deus. Não misture as duas coisas. E hoje ele está misturando as duas coisas. Está misturando ao ponto da sua assessora, a Paula White, que é uma pastora, não é? Dizer que Deus lhe disse para ela dizer ao presidente que ele era como Cristo, não é? E agora saiu uma postagem dele com uma bata branca, não é? Com um manto vermelho, curando as pessoas como se fosse o próprio Cristo. Mas não só. Nós falamos aqui de duas bestas. E a primeira besta foi Roma. Os Estados Unidos é apenas a imagem. A besta é Roma. A outra é a imagem da besta. O que é que Roma fez no passado? Roma, a Igreja Romana, a liderança da Igreja Romana, o que é que ela fez? Ela criou uma coisa chamada cruzadas, chamadas guerras santas. E foi atacar quem? Precisamente o mundo islâmico. O mundo islâmico, que eles consideravam como se fossem animais, como se fossem pessoas desprezíveis. Se não se convertessem ao catolicismo, seriam mortos. E foram. Será que a imagem da besta aos Estados Unidos hoje está fazendo a mesma coisa? Se não está, vai fazer. A Está profecia diz fazendo. isso. Está Tá? fazendo. Ao atacar o Irão, que é um país muçulmano, está a fazer exatamente a mesma coisa que a besta fez no passado. Por isso é a imagem, está a repetir os mesmos erros, está a fazer as mesmas atrocidades, a mesma opressão. Aliás, a semana passada a notícia de Donald Trump é que ele iria exterminar uma civilização inteira. Ouviram as notícias? O que é isto? Isto é a imagem da besta falando como o dragão e fazendo a mesma coisa que a primeira besta fez. Será que nós não estamos a dar conta que quase não falta nada para chegarmos ao fim? É inquestionável a época que presente que estamos vivendo. A humanidade toda está, vamos dizer assim, sendo dirigidas com largos passos para esse final, infelizmente, que as pessoas não estão se dando conta. Muitas vezes nós estamos no nosso microcosmos, não é? Só vemos ali aquele cantinho, o nosso país, a nossa cidade, a nossa política, e as pessoas envolvem-se em discussões e em guerrilhas por causa da política. Esqueçam, nós temos um macrocosmos, as coisas estão a acontecer em todo o mundo e nós só podemos percebê-las se conhecermos o que está escrito. Mas, Belinha, Deus está fazendo
todo o possível para que todo mundo acorde. Eu não estou conseguindo enxergar que há algo que não esteja sendo feito em consonância com a palavra de Deus. É evidentemente que as pessoas têm que estudar a palavra de Deus, porque Deus está colocando todas as peças no tabuleiro e vendo o jogo que está sendo, vamos dizer assim, jogado, para que as pessoas acordem que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. E precisamos Exatamente. preparar as malas, precisamos preparar as malas. Ora bem, pegando na tua fala, vamos abrir o que diz a Bíblia em Lucas 21, versículo 28. É exatamente isso Olha, que estavas a dizer. Lucas Lucas 21, 21, 20. 28, ele diz o seguinte, veja bem aqui, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. O que é que Jesus quis dizer com isto? Quando essas coisas, estas que nós estamos a ver hoje acontecer, não é? A assinatura na nota, o Trump Gold Card, tudo aquilo que nós já vimos, os ataques às nações que estavam a viver tranquilamente, não é? Em paz. Quando vocês virem, e nós estamos a ver, nós somos a geração que está a ver. Ninguém nos contou porque aconteceu no passado. Quando essas coisas começarem a acontecer, ele diz uma coisa interessante: levantai as vossas cabeças. O que é que Deus quer dizer com isto? Levantar, agora vamos andar com a cabeça no ar? Vamos ao Salmo 40, ao versículo 12, e diz o seguinte: Salmo 40, 12: Pegue Pois o leite. males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me têm alcançado de modo que não posso levantar a minha cabeça. Uau! Não posso levantar a minha cabeça. Não posso olhar para cima, diz outras versões. Não posso olhar para cima. O que é que Deus está a dizer? Se a pessoa não pode olhar para cima por causa das suas iniquidades, mas ele diz: quando vires estas coisas todas, levantai as vossas cabeças, o que é que ele está a dizer? Arrependam-se das vossas iniquidades. Limpem o vosso vaso. Limpem o vosso coração. Meus amigos, reconciliem-se com a vossa família rapidamente. Arrependam-se do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade, da vossa teimosia, da vossa intemperança. Arrependam-se para poderem olhar para cima, porque as coisas já estão a acontecer. Nós estamos num tempo em que nós precisamos, como eu disse há pouco, temos as coisas externas, que são estas, visíveis e que fogem do nosso controle, mas temos as internas e essas competem-nos a nós. Viu, Belinha? É uma pena que nós não vamos poder aludir a tudo nessa primeiro vídeo, mas temos que fazer um, e evidentemente, para que nós possamos ver também as partes, principalmente a sequência dos fatos até a volta de Cristo, que está muito próxima, e que elas vão ser muito rápidas, e que nós precisamos fazer essa colocação de forma não cronológica, porque nós não temos vamos dizer assim, esse conhecimento completo das coisas, mas ao menos aludir a todas elas, para que quando elas se sucederem e quando acontecerem, as pessoas fizerem as ligações no tempo em que estamos andando, para que esses sinais sirvam de guia e de bússola para todos. Exatamente, exatamente. Então a minha fala hoje vai terminar aqui. Uma vez que já estamos a ver estas coisas a acontecer, é hora de pedir perdão ao filho, à filha, ao marido, à esposa, ao pai, à mãe. Olhar para cima é A honrar os Deus mandamentos também. de Deus. A A Deus Deus também. também. Exatamente. O que é que os que estão perto de nós sentem-se amados por nós? Amigos, a tua esposa sente que tu a amas. Tens demonstrado isso? O teu filho, a tua filha.
sentem que tu os amas de verdade, de coração, o que é que falta para chegar ao fim? Nós podemos morrer, sim, mas como é que iremos morrer? O céu não se alcança com boas obras. O céu alcança-se com a justiça de Cristo em nós e não com a nossa própria justiça. Nós temos que ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E isso só é possível quando o nosso coração está limpo. Temos que abandonar tudo aquilo que nos está a atrapalhar de chegarmos lá em paz. Desejo que todos vocês, todos, pensem nisto. Estamos em momentos solenes. Não falta quase nada para o fim chegar. Que Deus nos ajude a pôr a nossa vida em ordem antes que Ele venha. Belinha, E, antes de fechar, eu queria dizer que tudo isso que tu está falando agora, por último aí, é introspectar o reino de Deus em nós. É muito isso. importante que esse reino da graça que ainda estamos, e Jesus está recebendo o reino da glória antes que ele venha, e quando ele vai vir no reino da glória, e nós sabemos disso. Nós precisamos entender que nós estamos na época do juízo, que nós vamos falar na próxima gravação, que nós estamos no tempo do selamento, que nós precisamos ser selados para ir para os céus, o decreto que vai vir, o fechamento da porta da graça, as pragas, a grande angústia, a volta de Cristo. Essas coisas vamos deixar para a próxima, mas que o ouvinte não saia desta, vamos dizer assim, desta mensagem sem ter o complemento que temos que de fazer para ele poder compreender essa questão um pouco mais abrangente aí, Belinho. Uhum. Exatamente. Então, desejo a todos um bom dia, mas gostava de fazer uma oração. Posso orar? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso porque já deixou tudo escrito, mas o Senhor também deixou escrito que com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei. Também com amorável benignidade te atraí. E hoje nós estamos aqui e temos pessoas que nos estão a ouvir. E nós desejamos, Pai, que elas saibam que o Senhor as ama e as atraiu para aqui, para ouvir esta mensagem. E desejamos perguntar-nos o que é que está impedindo a nossa preparação para receber Jesus. Que o Senhor nos dê força e a certeza de que somos amados pelo Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós esse amor pelo seu Espírito. É o seu Espírito que derrama no nosso coração o amor, como diz em Romanos 5, e que o Senhor nos ajude a demonstrar aos outros que estão perto de nós que eles são importantes para nós, que nós os amamos, que eles são a coisa mais bonita que nós temos e o nosso coração possa estar limpo e nós possamos olhar para cima, uma vez que todas estas coisas já estão a acontecer. Pedimos uma bênção para todos aqueles que nos ouvem e uma força vinda do alto para pormos em prática aquilo que tiveram que colocar em prática cada um de nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.